Bom dia, senhor presidente, colegas, cumprimentando o secretário Montadori, cumprimento a todos que estão aqui no plenário. Vou me ater mais no setor das minhas raízes. Eu acredito que pela fala do secretário, o conhecimento que eu tenho, secretária Camila, a maioria das emendas, enfim, do que a população pede, dentro desse plano está sendo atendida, que é a redução em alguns pontos. Como posso citar São Diácono, alguma coisa de Galópolis. Imaginem vocês, ali em Galópolis, antes de chegar no posto, ali, tudo urbano aqui, quem colocou isso, que ideia tem, quem vai lotear isso? Agora eu pergunto, nós temos que criar alternativa. Aquelas famílias que assim ficaram, herdaram ali, estão devendo, secretário da Fazenda, uma enormidade para o município. Como vão pagar isso? Mas vou me ater um pouco mais. O secretário falou que algumas questões foi reduzido, outras não tem como. Então eu coloco como exemplo uma família, um exemplo ali em Santa Justina, aqui para o lado dos pavilhões, Saúde e Santa Justina, está ali na propriedade, herdou dos pais, está ali hoje aquele casal idoso também já ali, em torno de 60 anos, não tem mais força física para produzir alimentos, para provar no talão, e simplesmente não, aqui virou urbano e agora tu está devendo lá um monte, como é que vai pagar isso? Como vamos criar critérios? Eu tenho um projeto aqui dentro, tramitando em cima disso, para que essa pessoa, no mínimo, tenha respeito de estar ali. Bom, eu quero ficar aqui, quero morrer aqui. Se o vizinho quis que virasse urbano, os filhos, é outra história. Mas o direito daquele casal de poder que nunca foi ouvido. E não tem força física mais para produzir. Então, o senhor muito bem pontuou, talvez não tenha como, temos que criar critérios para que ele não seja obrigado a vender um pedaço de terra para não ter o nome sujo ali na prefeitura. Vender um pedaço é colocar para exploração, então temos que ter critérios. Quanto à questão, secretário, primeiro tem que ir o setor viário para depois poder abrir. Estamos apanhando para qualquer município de empresários que estão indo embora. Qualquer município leva nossas empresas. Mas tem que olhar muito nessa questão viária das estradas, que foi diminuído de 40 para 20. Porque, colega Tatiana, se lá atrás tivesse tido essa visão, hoje na estrada do imigrante seria muito fácil fazer para o ciclista. Mas não temos. Seria muito fácil hoje abrir a curva do Tiago. Lá atrás não teve essa visão. Então, em algumas, não pode ser reduzido de 40 para 20. Vamos ter problema de escoação de produção futura. Temos que pensar longe, lá na frente, futuramente talvez se abra lá para, como o Tomé falou, que esteja bastante câmara fria, produção, e daqui a pouco a estrada não comporta. Então, em algumas, temos que rever, mas é muito importante o diálogo dentro do conhecimento e do estudo de cada secretário e ouvir algumas questões pontuais daquele que convive lá na propriedade no dia a dia. Principalmente da questão dos idosos que estão na propriedade e não são obrigados a vender para poder estar limpo ali no nome da prefeitura. Então era isso, senhor presidente. Vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, secretário, bom dia. Obrigado pela presença aqui nesta casa, aqui também a todos os secretários do Executivo que se fazem presentes aqui. Eu gostaria de colocar que eu não sei de que forma que foram feitas as audiências públicas por parte do município e até o número de pessoas que também participaram, porque nós temos informações que tivemos audiências públicas com 10, 11, 15 pessoas. E aqui o senhor respondeu que foram 11 reuniões. Seria importante nós sabermos aonde essas reuniões foram feitas, em quais localidades foram feitas essas reuniões e, se possível, até o número de pessoas que participaram. Uma outra questão nas audiências públicas que a Câmara de Vereadores fez, e foram 7 em toda a região do município, mais uma audiência pública, foram apresentadas uma série de propostas de alteração, no caso que a vereadora Denise aqui relatou, e destas mais de 150 propostas, até hoje, nenhuma foi colocada como positiva por parte da Câmara de Vereadores ou da comunidade. Tanto é que foi assim naquelas reuniões que a
que a representante da CEPLAN, a arquiteta Rosânia, que esteve, que era só não, não e não e não. Outra questão é que, faço das palavras aqui da vereadora Gladys, na qual nós conversávamos anteriormente, que quando Vossa Excelência coloca a questão da não expansão urbana devido à exigência de implantação de equipamentos públicos, eu vejo como uma visão eminentemente financeira por parte do município de Caxias do Sul. Isto é, a preocupação é para não gastarmos, quando na verdade seria investimento, vamos concentrar tudo no centro. Se nós formos em cidades que estão com um crescimento na mesma proporção que Caxias do Sul e cidades muito maiores, o que nós percebemos é justamente o contrário. Os centros urbanos ficam com sistema financeiro, restaurantes e serviços particulares, e a expansão regional do município é que vão os equipamentos públicos. É muito ao contrário do que está sendo proposto aqui. Então, toda cidade tem que se dirigir ao centro, na qual não tem mais mobilidade urbana no centro. Então, esse é um problema muito sério. Uma outra questão, Vossa Excelência coloca que não houve a consolidação das obras em terrenos comprados há mais de 10 e 20 anos. Secretário, o plano diretor é de 2007, teve a crise de 2008 e 2009. Todos aqueles que compraram seus terrenos para edificar suas obras, não fizeram, não porque não quiseram, mas porque existem variáveis do mercado que não proporcionaram essa condição. E mais duas questões só para finalizar, senhor presidente. Na zona de mineração, eu gostaria de saber por que houve um aumento da área sobre as áreas do bairro Pedancino. Lá a zona da mineração, lá da Pedreira Caxiense. Por que ela foi para cima daqueles terrenos? Daquelas famílias? São terrenos históricos. E eu gostaria de ter essa justificativa. E sobre a zona industrial do Bevilacqua e lá de Santo Amo Bom, é uma das poucas áreas planas, como é o Pedancino, planas, com menos custos de implementação de equipamentos públicos, que não são justamente essas nossas pirambeiras, ok? E também, por que ali não é possível indústrias? E quando nós falamos em indústrias, nós temos que sair um pouco dessa percepção de que indústria em Caxias do Sul é só metal mecânica. É só poluente. Não. Nós podemos ter ali, por exemplo, uma indústria de câmaras frias que dialoga com a área agrícola. Qual é o problema? É uma indústria, mas que não tem questões poluentes. E assim você possibilita a ocupação, a geração de emprego, a geração de impostos e, consequentemente, o desenvolvimento de Caxias do Sul. Então, é nesse sentido que eu peço uma compreensão e um bom senso por parte do município de ter esse entendimento também. E de não ficar estritamente a algumas informações, porque nas audiências públicas que nós tivemos, gostaria que o senhor tivesse participado de todas, para ouvir as colocações de todas as nossas 8 audiências públicas, que quase todas foram totalmente contrário ao que foi aqui posto. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Tatiane. Senhor presidente, a todos os demais colegas vereadores que aqui nos acompanham, ao nosso secretário, obrigada por ter vindo. E reiterar que a Câmara de Vereadores tem interesse em que seja aprovado e que nós possamos construir um plano que seja de fato aquilo que atenda às necessidades da população caxiense. Acho que é importante a gente tentar reunir com a equipe técnica. Existem dúvidas dentro da comissão, embora eu não seja da comissão, eu tenho participado de reuniões para me apropriar. Realmente tenho a preocupação que foi dita aqui pelo colega Velocinuez, com relação aos agricultores, né, que estão numa área rural e tem esse medo de talvez virarem zona urbana e terem que pagar um IPTU alto, com o qual eles não teriam a possibilidade de arcar. E eu acho que a única coisa que está faltando é mais diálogo, mais equipe técnica junto com a comissão para elucidar os pontos, explicar o motivo do porquê. E acredito que a gente não precisaria fazer uma convocação,
O ideal seria nós não precisar convocar o secretário para estar aqui. Da mesma forma que o senhor está aqui elucidando esses pontos, na reunião da SEDUT, junto com os vereadores da reunião e os demais interessados, nós poderíamos estar fazendo essa conversa para que esse plano, de fato, ande, né? Porque é algo que está desde 2017 e a gente vê o quanto isso vem prejudicando a população. Então, reiterar, né, que os técnicos estejam à disposição, existem dúvidas quanto à parte dos mapas, então seria muito importante a gente ter acesso a esses documentos, talvez até acesso às reuniões e audiências públicas que foram promovidas pelo Poder Executivo, porque esses documentos são necessários para a gente entender. E convidar o senhor para que se faça presente junto à equipe técnica para, de fato, tirar as dúvidas que existem, porque é sim do interesse da Câmara de Vereadores da gente conseguir fazer com que esse projeto seja aprovado da melhor forma para os cidadãos de Caxias do Sul. Muito obrigada. Vereadora Paula Iores. Senhor presidente, senhoras vereadores, vereadoras e vereadores, senhor secretário do Planejamento, Fernando, e os secretários que estão aqui presentes. Gente, um plano diretor de uma cidade, ele fala da cidade que nós queremos ser, né? No momento atual e no momento futuro. E ele envolve um olhar 360 graus. Ele envolve as nossas questões de habitação, de mobilidade, de segurança, de educação, de saúde, urbanística. Por isso que o Executivo sentou com todas as secretarias e conversou, né, até palavras suas, foi baseados em estudos com cada secretaria, mas precisamos de uma visão conjunta, porque nós sabemos que uma coisa afeta a outra, né? Por sua vez, o Legislativo estivemos em 7 audiências, escutando a demanda da população. Algumas vezes parecia até uma reunião de orçamento participativo, que não tinha o foco de plano diretor, porque nem todo mundo sabe o que é um plano diretor. Cada um de nós tem o conhecimento de uma área. O conhecimento que eu mais tenho é o da área organizacional e de psicologia. E o que eu assisto aqui vereadora Tatiane, uma grande falta de diálogo. Existe uma fala, estamos à disposição, mas que a gente não viu acontecer. As reuniões, a cada vez que nos encontramos, eu sempre valorizei, precisamos de reuniões técnicas. Porque tem coisas que a gente pode estar falando, mas não tem o conhecimento, e a gente tem que estar aberto para esse conhecimento, né? O momento que sentamos com a Samai foi fantástico. O momento que esteve conosco a secretária do Urbanismo e a secretária Patrícia da SEMA também foi muito bom. E nós somos uma cidade que tem um executivo, um legislativo, participou a população, participaram pessoas técnicas da SEAC, participou a SIC, participou o Sinduscom, né? Num momento de levantamento, mas nós temos que fazer um momento do debate, do fechamento, de fazer, as coisas precisam ser muito bem construídas, como o senhor bem disse, nós precisamos discutir mais algumas coisas. No entanto, nós precisamos fazer uma convocação com a lei orgânica para a gente estar fazendo esse debate. Então, gente, olhando para frente, nós precisamos uma agenda de trabalho para nós entregar para a cidade de Caxias do Sul o que ela está esperando, que é a votação desse plano diretor de uma forma responsável. Então, assim, sejamos todos responsáveis em sair daqui ou já combinar na sequência um cronograma de trabalho. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos o melhor para Caxias. Vereadora Não tenho pergunta, só essas colocações. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, redes sociais, minha saudação ao secretário Mondadori e a todos os demais secretários e representações de secretários que nos acompanham hoje.
secretário Mondadori e a vereadora Paula, eu acho que tocou num ponto bem importante. Está se propondo um diálogo desde que seja conforme nós estipulamos. Aí não há o diálogo. A Câmara de Vereadores, ela representa o extrato da sociedade. Cada um tem o seu público, tem uma ligação com uma área ou outra maior. Muitos dos pontos que o Executivo colocou, nós concordamos e vamos lhe ajudar a defender. Né? Por exemplo, redução da área urbana, nós concordamos. Né? Essa questão da mineração do Pedancino é de alto interesse público, é interesse do município. A brita, para quem já passou pela Secretaria de Obras, é matéria-prima básica, urgente. E a área ela não perde valor, muito pelo contrário, os proprietários vão ganhar mais vendendo para mineração do que fazendo loteamento. Além do que, loteamento próximo de área de mineração é encrenca para o futuro. Começa a detonar, começa a dar rachadura. Então, essa visão, por isso que nós precisamos aprofundar, estreitar um pouco esse diálogo. Condomínios da linha 40, já passou do tempo da gente dar uma resposta para aquelas pessoas. Se no passado se errou permitindo essas instalações, agora não adianta deixar eles embretados, porque os dois lados perdem, o município perde e eles também perdem. Com relação à largura da estrada, que o vereador Ruas falou, também endosso as palavras do vereador Velucino. E por último, eu acredito que a área que o problema que está mais pegando, e ali o senhor vai ter dificuldade de sustentar a proposta do Executivo, é a redução da construção de 2,4 para 1,5. Pode ter decisão no STF favorecendo o poder público, mas uma coisa mais importante do que uma decisão do STF para nós é a tradição de Caxias respeitar aquilo que está contratado, aquilo que está autorizado. Não importa em que tempo e que a administração foi feita. Então, é uma tradição do povo de Caxias e das administrações municipais de respeitar aquilo que está consensuado, que foi aprovado, que foi liberado. E é isso que está pegando em cima desses loteamentos. Ademais, a questão da drenagem, a questão é um tema que nós temos que discutir muito e discutir com quem conhece e quem entende. Aí eu aprendi muito com a engenheira Sabrina e toda a equipe da Secretaria de Obras, né, e me fez mudar muitos posicionamentos e ideias que a gente tinha quando chegou lá. Então, é uma coisa que nós estamos dispostos a ajudar a construir. Mas precisamos, como disse a vereadora Paula, estar à disposição, mas para debater e não apenas se for de acordo com a nossa proposta. Senão nós não vamos a lugar nenhum. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Tibiriçá. Bom dia, presidente Flávio Cassina, todos os vereadores e vereadoras aqui, os secretários que estão presentes, todas as pessoas que estão assistindo. Quero parabenizar o secretário Fernando pelo trabalho que ele tem feito junto com os servidores da CEPLAN e outras secretarias também da cidade. Pelo interesse, então, da população e não interesse particular. É muito importante, então, esse projeto, o Plano Diretor Urbano, pensado em todas as pessoas deficientes, idosos e todas as pessoas, a população geral. Parabéns. Obrigada, presidente. Ok. Vereador Edson da Rosa.